E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O presidente do Cruzeiro, Dalai Rocha, informou hoje que o clube enviou um ofício para a Prefeitura de Belo Horizonte solicitando o retorno aos treinamentos. É necessário que as autoridades sanitárias municipais autorizem esse retorno por causa da pandemia do coronavírus e até o momento que eu fecho esse vídeo ainda não há nenhuma resposta. O pedido do Cruzeiro faz sentido a partir do momento que alguns outros clubes do futebol brasileiro retornaram aos treinamentos. Lá em Porto Alegre, por exemplo, os dois estão treinando. O nosso rival Atlético recebeu essa liberação da Prefeitura de Vespasiano, que é onde o CT deles está instalado. Nesse momento, o que nos resta é aguardar mesmo, pelo que a gente está vendo no noticiário, né? Infelizmente, a cada dia o Brasil está com mais infectados, com mais óbitos. Então hoje existe uma impressão muito forte, né, de que, por exemplo, se na Europa já há expectativa do futebol retornar na Alemanha nesse próximo final de semana, aqui no Brasil, a cada semana que passa, essa data de retorno vai ficando mais distante em vez de se aproximar. E por mais que exista uma pressão política pelo retorno do futebol, essa não é uma tendência a partir do momento que a pandemia parece cada vez mais fora de controle, vários estados já estão aí com seu sistema de saúde esgotado. Então hoje é realmente impossível a gente falar numa data para retorno, seja do campeonato estadual, porque assim, se os times grandes vão poder fazer os testes rápidos e tudo mais, os times pequenos mal estão tendo condição de pagar salário dos atletas, né? A maioria deles, inclusive, já dispensou os seus jogadores. E quando a gente observa isso para o cenário de Série B, tem a questão dos deslocamentos, das viagens, né? Na Série A a mesma coisa. Então é uma situação muito complicada esse retorno do futebol aqui no Brasil, mais complicado até do que no resto do mundo. Mas vamos falar de outras questões, tá? O volante Jean do Cruzeiro deu uma entrevista lá para o pessoal da Rádio Super, né, que é ligado ao jornal O Tempo, e comentou alguns assuntos importantes, como as propostas de mudança na parte econômica entre atletas e clubes. O jogador disse entender a necessidade de algumas adequações, mas que os atletas não podem aceitar negociações que só beneficiem o lado do clube. Ele não deu muitos detalhes sobre qual seria essa negociação benéfica só para um lado, mas assim, a questão da redução de salário em 25% não parece ser o problema. Mas tem um projeto em tramitação na Câmara que propõe a redução de 50% na multa rescisória dos jogadores. E me parece ser isso que mais incomoda não só o Jean, mas praticamente todos os jogadores do futebol brasileiro. Na prática significa que, se um clube quiser mandar o jogador embora, ele só vai precisar pagar metade do valor que ele precisaria, né? Porque hoje, na legislação, quando um clube quer mandar o jogador embora sem fazer um acordo, né, a famosa dispensa, ele é obrigado a pagar ao atleta o valor do seu salário até o final do contrato, em forma aí de uma compensação. O que esse projeto quer é reduzir esse valor para que o clube tenha que pagar apenas metade. E de fato esse é um projeto que beneficia os clubes e é extremamente nocivo para os atletas. É até natural que o Jean ou qualquer outro jogador do futebol brasileiro se manifeste contra. Só que eu acho importante a gente entender que, por mais que hoje a relação financeira ela seja muito mais benéfica aos atletas, aos empresários e complicada para o clube, essa mudança ela não foi feita numa canetada da noite para o dia. E o contrato que foi assinado, ele também não foi assinado pelo atleta, pelo empresário, sem a concordância do clube. Pelo menos a pessoa que assinou em nome do clube deveria zelar pelo bem dele, o que muitas vezes a gente sabe que não acontece e Tair Machado que o diga. Mas isso é uma questão que está muito no início, é um projeto que ainda está tramitando, nem foi aprovado na Câmara, tá? Eu só achei interessante o Jean falar sobre isso, porque eu gosto quando o Cruzeiro tem jogadores um pouco mais inteligentes, digamos assim, né? Que não são apenas capazes de falar sobre campo e bola. Em outro momento da entrevista, o Jean elogiou muito o treinador Anderson Moreira, com quem trabalhou no Fluminense, dizendo que além de um grande técnico, ele tem o Anderson como um grande amigo e um líder. O Jean relembrou uma passagem de 2015, quando eles trabalharam juntos no Fluminense, em que o Anderson liberou o jogador para acompanhar uma cirurgia que o pai dele passaria no coração e não ficou apressando o retorno dele, mesmo o Jean sendo um titular importante daquele time. Isso fala muito mais sobre o ser humano do que o técnico de futebol, né? Mas existe hoje uma tendência que o Jean seja um dos líderes desse novo time do Cruzeiro. Ele veio para cá por isso, né, para agregar inclusive com a sua experiência, sendo um jogador vitorioso em outras partes, e certamente ter uma boa relação com o técnico acaba acelerando esse processo, tanto por parte do Jean para pegar ritmo de jogo e ser incorporado ao grupo, tanto por parte do Anderson, né, que ter um jogador experiente e referência que sabe que ele é uma pessoa correta e um técnico que certamente vai buscar o melhor
melhor para o time. O Jean também comentou sobre a nova contratação, o meia Regis, disse ser um jogador raro no futebol atual, um meia clássico, inteligente, que vai ajudar muito o time dentro e também fora de campo. O Jean trabalhou com o Regis em 2016 lá no Palmeiras e lá no início de carreira, né, quando o Regis subiu para o profissional do São Paulo, onde foi formado, o Jean já era titular lá no time do Morumbi. E isso é uma coisa interessante a abordar, porque me parece que esse elenco do Cruzeiro de 2020, ele é muito mais comprometido e, como que a gente pode dizer, é muito mais gente boa que o elenco do Cruzeiro do ano passado, né? Não tem maçã podre, não parece ter jogador de sacanagem em nenhum aspecto, são muitos garotos tentando se afirmar e alguns jogadores experientes que vieram para cá cientes da dificuldade, o que é muito importante. E acredito que se o clube conseguir manter os seus compromissos em dia, né, os salários mais especificamente, nós não vamos ter nenhum problema de relacionamento durante a temporada. Falando em maçã podre, né, o zagueiro Léo do Cruzeiro falou sobre Thiago Neves. Em entrevista ao Deus Medibre, o zagueiro falou que quase jogaram o Thiago Neves dentro do armário por causa das polêmicas causadas pelo meia e que por parte dos jogadores não faltou cobrança. Mas o Léo destacou que o jogador de futebol, ele é um funcionário do clube, né? Ele pode cobrar, mas até um certo limite, e que cabe à diretoria tomar ações mais enérgicas, como multar o jogador, afastar, mandar embora, enfim. Segundo o Léo, né, os atletas fizeram o que podiam, e isso até me chama atenção para uma outra questão, que nós cansamos de falar sobre as lideranças do Cruzeiro e que os jogadores não conseguiram se impor no vestiário em cima dos filha da puta, né? A grande verdade é essa. Mas quando a gente observa para os três principais líderes do elenco do Cruzeiro do ano passado, seja Léo, Fábio ou Henrique, que são os jogadores mais longevos, né, com mais tempo de casa, todos três têm um perfil mais de liderança silenciosa. Eles não são aqueles caras de rasgar o verbo, de cobrar publicamente, né? E, consequentemente, não são caras que mostram pra torcida essa cobrança. Como é a ação deles dentro do vestiário, só quem tá lá dentro sabe. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas eu acho que parte, né, da mágoa que ficou aí por parte da torcida com o elenco do Cruzeiro foi porque esses principais líderes, eles não externavam os problemas, né? Por mais que às vezes tinha alguma entrevista meio vaga, tem até uma do Henrique meio chorando depois no jogo contra o Grêmio, né? Ele falando umas coisas meio vagas, mas não dando nome aos bois. Então acabou que a torcida do Cruzeiro, ela se sentiu meio enganada. Por quê? Os caras que em tese nos representavam chegavam na frente do microfone e meio que botavam pano quente. E entendo que foi por isso que o Rogério Ceni, por exemplo, criou uma relação de proximidade com a torcida do Cruzeiro. Por quê? O time tá perdendo pra todo mundo, tá todo ferrado. Quando chegou alguém e rasgou o verbo, jogou na lata, falou a verdade, trouxe isso para a torcida, a gente se identificou com esse camarada. E o Rogério teve uma passagem de 8 jogos pelo Cruzeiro e hoje é improvável você achar algum cruzeirense que não tenha pelo menos um sentimento bom com relação a ele, sendo que o Rogério era um cara que a gente detestava enquanto jogador. Com relação à incompetência da diretoria, o fato de serem complacentes e de ficar passando a mão na cabeça de vagabundo, isso é uma coisa que a gente já sabia, né? Eles realmente trabalharam muito mais contra do que a favor do Cruzeiro. E eu sei que pode ser chato ficar relembrando as coisas do rebaixamento, mas é importante que todo mundo aprenda com o exemplo, inclusive a diretoria que está atualmente no Cruzeiro e a que vai entrar, né, depois da eleição de 21 de maio no dia 1º de junho, para que todo mundo tenha em mente que, aos primeiros sinais de que alguém deixou de respeitar a hierarquia, que a diretoria haja rápido e suma com esse camarada do elenco, porque a gente não precisa de mais gente descompromissada. O Meia Marinho, atualmente no Santos, deu uma entrevista pro pessoal do Desimpedidos e criticou bastante o técnico Mano Menezes, que trabalhou com ele no Cruzeiro em 2015. Segundo o Marinho, ele não se sentiu respeitado pelo treinador, não apenas por não jogar, mas na forma de tratamento, e afirmou que o Mano Menezes é o pior treinador que já trabalhou, justamente por não tratá-lo como um profissional. O Marinho citou que logo na chegada do Mano Menezes, né, ele se referiu a ele como você é o cara do sabia não e tal, por causa daquela icônica entrevista do Marinho enquanto jogava no Ceará, né, o que merda, hein, sabia não. E relembrando um pouco da passagem do Marinho pelo Cruzeiro, tá? Ele foi contratado na temporada 2015, ali no meio do ano, a pedido do Vanderlei Luxemburgo. Ele marcou um gol na estreia contra o Atlético Paranaense no Mineirão, foi uma vitória por 2-0 e só. No total ele jogou 12 partidas pelo Cruzeiro e só marcou esse gol na estreia. Ele era titular do time com o Luxemburgo e perdeu muito espaço com essa mudança no comando, tá? Dos 16 jogos que o Mano Menezes treinou o Cruzeiro naquela temporada 2015, antes de ir para a China no final do ano, o Marinho foi aproveitado em apenas 2 jogos. Ele entrou faltando 20 minutos para acabar contra o Figueirense, que foi a estreia do Mano, né, aquele 5-1
com 4 gols do William, e o Marinho foi titular contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, e o Mano tirou ele no intervalo para a entrada do Arrascaeta. Feito esse contexto, vamos lá. Se o Marinho disse que se sentiu desrespeitado pelo Mano Menezes, é uma coisa que só ele, o Mano Menezes e quem tava lá dentro sabe, a gente não tem como julgar isso aí. Mas agora eu tenho certeza que se o Marinho tivesse jogado mais com o Mano Menezes, essa mágoa não seria tão visível assim. E não importa muito quem é que tem razão nessa história, até porque nenhum dos dois atualmente fazem parte do elenco do Cruzeiro. O Mano tá aí sem clube, o Marinho tá lá no Santos, cada um que siga sua vida e seja feliz como puder. Mas eu resolvi trazer esse assunto porque eu tenho a impressão de que o Cruzeiro aproveitou muito mal o Marinho, especialmente considerando quais eram as opções que a gente tinha no elenco nessa época, 2015 e 2016. E no ano seguinte, o Cruzeiro empresta ele pro Vitória, ele joga muito bem lá na Bahia, marca inclusive 21 gols no ano, foi um dos principais jogadores no Campeonato Brasileiro ali, ganhando jogos sozinho praticamente, e no final do ano ele acaba sendo até vendido pra China, o Cruzeiro pega até um dinheiro, porque tinha parte do passe dele, né? Então assim, acabou que financeiramente não foi tão mal, mas eu entendo que o Marinho é um jogador que poderia ter ajudado muito mais o Cruzeiro dentro de campo, não tiveram muito paciência com ele, até por causa dessa figura meio folclórica que ele sempre foi, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se tem essa mesma impressão que o Marinho foi mal aproveitado no Cruzeiro, ou se ele é um jogador meio irregular, que não valia a aposta. Eu gosto muito desses atacantes que faz fumaça, que vai pra cima, que bate no gol, é o tipo de jogador que eu gosto de ter no Cruzeiro, e na época eu gostava do Marinho até, teve um jogo contra o Avaí no Mineirão, que ele fez umas jogadas espetaculares assim, mas a bola não entrava, parece que naquela época ele tava meio zicado. A respeito da venda da Toca da Raposa 1, tá? Esse é um boato que ronda o Cruzeiro desde dezembro do ano passado, quando o Vitório Medioli, que foi o CEO do clube ali por uma semana, digamos assim, levantou essa possibilidade, né, de venda de alguns patrimônios físicos para quitar parte da dívida. O Saulo Frois, que é presidente do Conselho Gestor, disse em entrevista para o pessoal do jornal O Tempo que essa não é uma possibilidade no momento porque todos os imóveis do Cruzeiro estão bloqueados como garantia de dívidas. Então, do ponto de vista jurídico, isso não é possível. E ainda tem outro detalhe: para vender qualquer patrimônio físico do clube, qualquer imóvel, né, você tem que convocar uma reunião do conselho e ter aprovação de mais de 90% do conselho, inclusive. Então você tem que ter um comprador, uma boa proposta, estar com o imóvel liberado, né, que seria a toca, ou seja, é um longo processo, é super burocrático e pelo menos por agora não tem nada de real nesse negócio de vender a Toca 1, tá? Não sei se você acha bom ou ruim, é até importante você comentar. Eu acho que seria uma boa vender a Toca ou qualquer outro patrimônio físico que o Cruzeiro tenha, exceto o seu CT principal, a Toca da Raposa 2, porque a gente precisa muito de dinheiro e não adianta você ter um monte de prédio com o time todo fodido, correndo risco de cair para a Série C. Mas só para tirar qualquer dúvida mesmo, tá? Essa não é uma possibilidade no momento, o Cruzeiro não está vendendo a Toca, beleza? E por fim, o chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, confirmou que o futebol brasileiro vai adotar a nova medida aprovada pela FIFA de permitir 5 substituições por equipe até dezembro desse ano. Essa novidade é para tentar minimizar os problemas na preparação física dos atletas, tá? Ela vai valer somente até dezembro desse ano, é importante a gente pontuar. Você pode substituir 5 jogadores, mas apenas com 3 paralisações, como já acontece hoje, tá? Eu acho que é uma medida interessante, ela pode ser positiva até do ponto de vista de dar um pouco mais de intensidade para o jogo, até considerando que aqui no futebol brasileiro, quando o futebol retornar, sabe-se lá quando vai ser isso, podem ter certeza que vai ter jogo toda quarta e domingo, ou talvez tipo terça, quinta e domingo. Os caras vão encavalar jogo mesmo, tá? E eu acho que essa é até uma tendência natural, que a partir do momento que fizer essa experiência, eu não descartaria que mantenham isso pro futuro, tá? Porque alguns treinadores já falaram sobre isso, né? De como o baixo número de substituições no futebol acaba atrapalhando um pouco no rendimento dos times. Mas deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso, se é benéfico ou não no primeiro momento, e se você gostaria dessa mudança de forma definitiva para 5 substituições no futebol, independente do período, passada aí essa questão da pandemia. Esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!